Então, irmãos, estou aqui para poder gravar outro vídeo para os irmãos. É o seguinte, irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos, né, um segredo que é bem interessante esse segredo aqui, né? Então eu resolvi gravar esse vídeo aqui para poder compartilhar com os irmãos, né, esse segredo aqui. E aí os irmãos acompanham aí, né, com a Bíblia, né, anota o versículo, né, se puder anotar. Os irmãos vão. É tremendo, irmãos, o negócio aqui, o segredo aqui, né? Bem tremendo. Bem, né? Vamos dizer assim, bem glorioso, né? O segredo aqui, certo? Aí, se os irmãos puderem acompanhar com a Bíblia na mão, caneta para anotar, né? Seria, né, legal, né? Então, beleza. Vamos lá, se puder tempo. Vou mostrar esse segredo para os irmãos aí. Esse segredo glorioso aqui que ela me mostrou aqui, né? E eu vou gravar esse vídeo aqui para poder compartilhar com os irmãos. Então, abra aí comigo aí, 1 Reis, capítulo de número 19, versículo 19, em diante. Diz o seguinte, ó, o título é assim, né? É o chamado de Eliseu, né? O chamado, né? O chamado de Eliseu, né? É quando Elias chama ele, né? Elias não, Iau, né? Iau, por meio de Elias, né? Chama Eliseu para fazer a missão, né? Beleza, é o chamado de Eliseu, né? Alisha. Aqui, ó. 1 Reis 19, 1 Reis, capítulo 19, verso 19 adiante. Diz o seguinte. Presta atenção, irmãos, no segredo, viu? Glorioso, né? Assim ele partiu dali. Elias, né? E encontrou Eliseu, Alisha, né? O filho de Safate, que estava arando. Presta atenção, irmãos. Presta atenção no segredo, que é tremendo. É glorioso, viu? Assim ele partiu dali e encontrou Alisha, o filho de Safate, que estava arando com 12 juntas de boi diante dele. Diz que quando Elias chegou lá, né, para poder passar o manto para Eliseu, né, que Elias está próximo de ser arrebatado, né, se levar ao céu. Aí Elias foi lá, né, na casa de Eliseu, para poder passar o manto para ele, né, que agora a missão passa para ele agora, para Eliseu. Mas quando Elias chegou lá, viu Eliseu fazendo o quê? Presta atenção. Viu Eliseu, né, arando a terra. Presta atenção, irmãos, que aqui Elias, quando encontrou Eliseu, viu Eliseu arando a terra, né, com 12 juntas de boi. Se Eliseu estava arando a terra, mostra que então, que quando Elias foi chamar Eliseu para a missão, é no tempo de quê? De plantio, né? De plantio, né? Porque Eliseu estava arando a terra com bois, né? Então mostrando que Elias chamou Eliseu num tempo de plantio, né? De plantio. Os irmãos podem pesquisar aí na internet qual é o tempo de plantio no calendário hebraico, né? Quando que os israelitas começavam a plantar ali, né? Plantar suas hortas, seus mantimentos. Quando que eles começavam a plantar? Qual mês? No calendário hebraico. Né? No calendário hebraico, acho que era janeiro, né? Fevereiro. No calendário gregoriano que nós está, né? No romano, o povo começa a plantar no mês de outubro, né? Outubro, novembro, né? Começa a plantar ali, né? Mas no calendário hebraico, não. No calendário hebraico, os hebreus começavam a plantar era ali em fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, março, né? Ali começar a plantar, né? O plantio, a época de plantio. Não é época de colheita, não. É época de plantio. Então, o que eu estou mostrando para os irmãos aqui, esse segredo aqui que Yahweh mostrou, é sobre, né, o tempo a agrícola hebraica, né? A agrícola judaica. Quando Elias foi chamar Eliseu, então mostrando aqui que era na época de plantio. Ó. Eliseu estava arando a terra com boi, né? Porque Eliseu era o quê? Eliseu ele era fazendeiro, né? Ele morava no campo, né? No campo, Eliseu. Eliseu, ele era o quê? Eliseu ele era rico. Eliseu, ele era rico, né? Ele tinha fazenda, os pais deles, né? Tinha fazenda, morava no campo ali na fazenda, né? Então Eliseu era rico, né? Os pais dele eram ricos. Por isso que mostra que ele morava numa fazenda, né? No campo, né? Na fazenda. E ele tinha bois, né? Com abundância ali, né? Gaia de gado. Aí quando Elias chegou lá, então achou ele o quê? Achou Eliseu
arando a terra com 12 juntas de bois, né? Eliseu era uma pessoa rica, né? Tá ligando os pontos aí? Quem é o rico lá que tá no Apocalipse 3? Rico sou, de nada tenho falta. É Laodiceia. Por quê? Porque nessa segredo aqui, Eliseu está representando quem? Eliseu está representando a Laodiceia. Eliseu era rico, a Laodiceia também é rica, não é? Está no Apocalipse 3. Rico sou, de nada tenho falta. Então, Eliseu aqui é Laodiceia. Representa a Laodiceia. E Elias representa quem? Elias representa os 144.000, né? Que vai subir no primeiro arrebatamento. Né? Elias aqui está sendo representado por 144.000. Por isso que quando os 144.000 sobe no arrebatamento, quem toma a ponta da lança aqui é a Laodiceia. Não é? A ponta da lança é a Laodiceia. Né? Por isso quando Elias vai embora, né? Ele vai dar os céus, quem é que toma a ponta da lança? É Eliseu. Né? Elias lá entrega o manto para Eliseu. Entendeu? Porque Elias representa lá os 144.000. E Eliseu representa a Laodiceia. Entendeu? Vamos continuar aqui o raciocínio, né? Tá vendo? Então quando Elias chegou lá para poder chamar, né? Para fazer o chamado a Eliseu, Elias achou Eliseu então arando a terra, mostrando então que era numa época de quê? Numa época de, quando Elias foi chamar Eliseu, é numa época de plantio, né? De plantio, que Eliseu estava arando a terra. Entendeu? Agora vocês vão pesquisar na internet qual era a época que os israelitas, né, no calendário hebraico, que os israelitas começam a plantar, arar a terra. Qual época que é? Era a época ali, mais ou menos ali, janeiro, fevereiro, março. Começa a plantar ali os hebreus, né? Plantação. Janeiro, fevereiro, março. Esses 3 meses aí. Janeiro, fevereiro, né? Março, começa a plantar. Né? Entendeu? No calendário hebraico. No calendário hebraico. O calendário hebraico começa a plantar ali janeiro, fevereiro, março. Né? No hebraico. Entendeu? Aí continuando aqui. 1 Reis 19, né? Verso 19 em diante. Ó. Então, Elias encontrou Eliseu com 12 juntas de bois, né? Diante dele, arando a terra. Estando ele com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou sobre ele o seu manto. Elias passou o manto para Eliseu agora, porque Elias está quase perto para ser arrebatado. E ele deixou os bois. Né? Diz que Eliseu deixou os bois, né? Lá e correu atrás de Elias. E disse: roga-te que me deixes beijar o meu pai e minha mãe, e depois eu te seguirei, né? E disse-lhe Elias, né? Volta novamente, porquanto o que tenho feito a ti, né? E ele retornou novamente, né? Eliseu retornou a Elias, e tomou uma junta de bois, atenção, irmão, atenção, e tomou uma junta de bois, Eliseu, né? Tomou uma junta de bois, e os matou, né? E ferveu a sua carne com os instrumentos dos bois, e deu ao povo. Diz que Eliseu chegou lá, né? Eliseu já estava perto para poder ir embora, né? Da casa, né? Para poder fazer a missão do Eterno, né? Cumpriu o chamado do Eterno. Então o que Eliseu fez? Pegou os bois dele, matou, né? Cozinhou a carne e deu para os povos lá, né? Para os pobres. Né? Eliseu fez isso, matou os bois e deu para os pobres lá, para os pobres comer, né? Aqui, ó. E deu ao povo, né? E eles comeram, né? Fez uma festa lá, Eliseu, né? E comeu lá os bois, né? Com os povos lá. Porque é um segredo espiritual. É um código, né? Tá lá em Lucas 5. Quer ver? Quem é o Eliseu aqui, espiritualmente? É Laodiceia. Quer ver? Ó? Lucas 5. Lucas 5. Abra comigo aí. Acompanha. Lucas 5. Versículo de número 27. Diz o seguinte, ó. Lucas 5, 27 diz o quê? Diz do chamado de Levi. Levi é Mateus, né? Levi. Quem é os levitas? É o chamado de Levi. Ele está lá em Reis, lá nós lemos Reis, capítulo de Reis. Está lendo? 1 Reis 19. Verso 19. O chamado de Eliseu. E aqui em Lucas 5, verso 27, fala de chamado de quem? De Levi. Porque Levi é Laodiceia, os levitas. Eliseu ali simboliza quem? Os levitas. A Laodiceia. Levi aqui é Mateus, né? Mateus era rico, né? Mateus era cobrador de imposto. Ele era rico. A Laodiceia, rico sou, de nada tenho falta. Eliseu era rico também, entendeu? Que é a Laodiceia. Fala aqui, ó, Lucas 17, verso 27. O chamado de quem? De Levi. Levi é os levitas, Laodiceia.
Tá vendo? Chamado de Eliseu, ó. Por quê? Porque o 54.000 está perto para ir embora. Aí que quando o 54.000 ir embora, né, a ponta da lança vai passar para quem? Para Laodiceia. Da mesma forma que lá atrás Elias foi arrebatado, né, quem foi que tomou o manto de Elias? Foi Eliseu. Eliseu tomou a ponta da lança. Entendeu? Aqui, ó. Chamado de Levi, né? Chamado de Eliseu. Lucas 5, verso 27 em diante, diz o seguinte. Ó, e depois dessas coisas, ele saiu e viu um publicano, né? Levi, Mateus, de nome Levi, sentado na coleira e disse-lhe, segue-me. Segue-me. Tá vendo? Lembra lá que Elias chegou lá e falou, ô Eliseu, vem cá, segue. Aí Elias falou, né? Primeiro que eu vou beijar meu pai e minha mãe, depois eu te sigo. Né? Entendeu? Nós leu lá. Aqui, ó. Segue-me, né? E ele, deixando no tudo, levantou-se e o seguiu. Né? Levi seguiu Yalcha. E fez Levi, presta atenção agora. E fez Levi uma grande que? Festa. Um banquete, né? Em sua própria casa. Tá vendo aí? Quem fez festa, que matou os bois lá, né? Quando foi chamado por Elias, matou os bois lá e deu pro povo. Foi Eliseu. Aqui, ó. 1 Reis 19, verso de número 20. Né? Aliás, 21, né? Aqui, ó. E ele retornou novamente a Eliseu, né? E tomou uma rumira de bois e a matou e ferveu a carne com os instrumentos dos bois. E deu ao povo, né? Fez um banquete, uma festa. Eliseu matou os bois dele, fez uma festa e deu para o povo. Igual Levi aqui, ó. Levi aqui, ó, né? Em Lucas 5, né? Verso 28, 29. E fez Levi uma grande ceia, né? Um grande banquete, né? E uma festa em sua própria casa, né? E deu o povo comeu lá. Que Levi aqui, traço de quem? De Eliseu, né? De Laodiceia. Levitas, né? A gente tá ligado com reis lá? Uma coisa. Entendeu? Né? Aí vem aqui, ó. Entendeu? Levi, né? Laodiceia, é o Eliseu. Agora eu vou voltar aqui de 1 Reis 19. 1 Reis 19, né? 1 Reis 19, versículo de número 19, de novo. Vou ler. Assim ele partiu dali, Elias, né? Encontrou Eliseu, o filho de Safate, que estava arando a terra, né? Diz que Eliseu estava arando a terra, mas estava mostrando que Elias foi chamar Eliseu, então não é época de plantio. Né? Não é época de plantio, tá plantando, tá arando a terra, então que é a época de plantio. Que era ali no hebraico ali, né? No canal hebraico, a era de plantio ali em Israel, eles começam a plantar ali em janeiro, fevereiro, março, né? Mostrando que Elias foi chamar Eliseu ali, foi no meio de março, ali, no meio de janeiro, fevereiro, março ali. Né? Pode fazer a missão dele, né, Eliseu? Entendeu? Que Elias está para ir embora, né? Elias, ser arrebatado. Aqui, ó. Juntou de bois, tal. Aí fala aqui, ó. 1 Reis 19, né? Pronto. Diz que Eliseu, então, estava arando a terra, né? Para plantar, né? Beleza. Aí vamos lá para Esther, né? Esther capítulo 9. Pega comigo aí. Esther 9. Livro de Esther. Esther 9. Né? Esther 9, verso 1 e 2. Diz o seguinte. Atenção. Ora, no 12º mês. 12º mês é o quê? Qual é o 12º mês? Né? O 12º mês é o mês de fevereiro, para o hebraico, né? O hebraico, o 12º mês, né? É o mês número 12. No calendário hebraico é fevereiro, né? Porque março é o primeiro mês. No calendário hebraico. Março começa o ano novo, né? No calendário do Eterno. Então, se o março é o primeiro mês, então o último mês, então, o calendário hebraico é o quê? Fevereiro. Né? Fevereiro. Né? Fevereiro foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Fevereiro, se não me engano, né? Foi 24 de fevereiro, né? Que a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Fevereiro. Não, Esther 9, verso 1 em diante, ó.
Ora, no 12º mês, né? No mês 12 do calendário hebraico, né? De fevereiro. Isto é, o mês de Adar. Adar é fevereiro. Adar é fevereiro. Lembra de 1 Reis 19? 1 Reis 19 a 19? Assim ele partiu, né? Elias foi chamar Eliseu, né? Fazer o chamado dele. Aí Elias encontrou Eliseu ara na terra, mostrando que Elias foi chamar Eliseu num tempo, numa época de quê? De plantio, que aí Eliseu estava na terra para plantar, então é uma época de plantio, né? Que Elias foi chamar ele, foi o chamado dele, de Eliseu, né? Foi numa época de plantio que Ial chamou Eliseu, né? O chamado de Eliseu. Foi numa época de plantio, que ele estava na terra. Eliseu lá. Elias encontrou ele lá na terra. Entendeu? Então qual é o mês de plantio? Fevereiro aqui, é fevereiro. Esther 9, verso 1. Ora, no 12º mês, né, o mês 12 do calendário hebraico é fevereiro, que é o mês de Adar. Pode pesquisar aí, qual é o mês de Adar no hebraico? É fevereiro, janeiro ali, ó. Fevereiro, né, para ser mais preciso. Mês de Adar, né? Tinha um Adar 1, um Adar 2. No 13º dia do mês, né, no dia 13 do mês de fevereiro, de Adar, né, quando se aproximou o momento da execução do mandamento do rei e do seu decreto, no dia em que os inimigos dos judeus, esperavam, né, esperavam ter poder sobre eles. Os inimigos dos judeus queriam, né, oprimir Israel, né, o povo de Israel. Entendeu? Vamos ler agora Esther, capítulo 9, verso 5. Diz o seguinte, Esther 9, 5. Ó, atenção, irmãos. Esther 9, 5. Assim, os judeus feriram todos os seus inimigos, né? E assim os judeus, né, os hebreus, feriram todos os seus inimigos, a golpe de espada, com grande matança e com grande destruição. Tá vendo? Né? E fizeram o que fariam aqueles que eles odiavam. Aí, né, os judeus, então, foi lá e feriu os inimigos deles, não foi? Com grande matança e destruição, ó, aqueles que os odiavam, né? Aí se vamos pegar agora Josué, capítulo 10. Josué 10, ó, igualzinho. Josué 10. Aqui, ó. Josué 10. Vou pegar aqui. Aqui, ó. Josué 10. Ó. É o seguinte. Josué 10. Vou pegar aqui que eu perdi aqui já. Aqui, ó. Josué 10, verso 18, verso 8 ao 14. Aqui, ó. E o seguinte, ó. E o Ial disse a Josué, né? Não os temas, porque eu os entreguei na sua mão, né? Esses inimigos na sua mão. Porque está falando da guerra de Josué contra 6 nações, né? Contra Adonisedeque, o rei de Jerusalém, e mais 5 reis que Adonisedeque estava liderando, né? A coalizão. Porque vamos ver que não vai chegar esse estudo aqui, né? Entendeu? E o Ial disse a Josué, não os temas, porque eu os entreguei na sua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti, né? Josué, portanto, veio até eles subitamente, né? Subitamente, isso é de repente, né? Josué veio até eles de repente, né? Quem é Josué? Quem está representando Josué aqui? Quem está representando Josué? É Yaush. É tanto que o nome de Josué no hebraico é Yaush também, né? Yaush. Então, quem está representando Josué aqui é o próprio Salvador, né? Por isso que o nome de Josué é Yaush também, né? O nome dele é o mesmo nome do Salvador. E Yaush, portanto, veio até ele, né? Até eles, até seus inimigos, os inimigos de Josué, né? Veio até eles de repente e subiu desde Gilgal a noite toda. E o Ial os derrotou, né? Os derrotou os inimigos de Israel, diante de Israel, e os matou com um grande massacre, que está escrito lá em Esther 9, verso 5. Assim os judeus feriram todos os seus inimigos, igualzinho está lá.
em Josué. A golpe de espada, com grande matança e destruição, né? Grande massacre. É a guerra de Gog. E ela vai intervir, não vai? Lá ali, para derrotar a Rússia, né? O Irã, né? Aqueles países ali. Porque Adonisedec, o rei de Jerusalém, ele estava liderando 5 reis contra Israel. Então, no total era 6, né? Adonisedec mais 5. Entendeu? 5 reis. Então, por isso que a Rússia vai liderar 5 nações xiitas também. Quem é as 5 nações xiitas? Primeiro é o Irã. O segundo vai ser os egípcios, né? Os etíopes, né? O Egito, depois a Líbia, Turquia e Síria. 5 reis. Ó. E a Rússia é a Adonisedec. Representa a Adonisedec, que ela liderando. Entendeu? Colisão, né? Contra Israel. Tá vendo? É um código da guerra de Gog. Ó. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? Euial o derrotou diante de Israel e os matou com um grande massacre. Conta lá em Esther, grande destruição. Em Gibeão, né, no vale de Gibeão, né? E os perseguiu ao longo do caminho. Tá vendo aí? Matou, né? O povo que tá aí contra Israel, a colisão. Tá vendo? Não é? Fala aqui, ó. Aí fala aqui, continuando, né? Josué 10, verso 11, ó. Sucedeu que, enquanto eles fugiam de diante de Israel, ele estava na descida para Bet-Eron, o Ial lançou do céu grandes pedras sobre eles. Está em Ezequiel 38, verso 18 a 23. Ial no fogo, né? Fogo contra as tropas que estão ali na Rússia, Irã, né? Contra Israel. Né? Aqueles povos ali. Entendeu? Aí beleza. Tá vendo? Aqui, ó. Agora aqui, Esther, né? Esther 9, verso. Aliás, vou pegar aqui. Então veja que foi no mês de Adar, né? Mês de Adar, mês de fevereiro. Fevereiro, né? Janeiro, fevereiro ali, né? E fevereiro foi quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Começou a guerra lá, não foi? Na Europa, no leste europeu. Foi no fevereiro, né? 14, foi de 24 de fevereiro, não foi? Que a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi então. Que é o mês de Adar, né? É interessante. Entendeu? Aí beleza. Agora eu quero ler, né? Primeira Reis 19, né? Verso 19, né? Que vai dizer, né? Assim ele partiu, né? Elias dali encontrou Eliseu, né? Foi Elias, então foi chamar Eliseu, né? Fazer o chamado a ele. Quando? Uma época de plantio, que Eliseu estava plantando quando Elias chegou lá. Estava arando a terra, porque mostra que foi na época de plantio que foi o chamado de Eliseu. Aí a época de plantio no calendário hebraico, né? Começa a plantar quando os hebreus lá no calendário deles, né? Dos hebreus, o verdadeiro calendário, né? Começa a plantar quando? Plantio ali, Israel. É janeiro, fevereiro ali, março, entendeu? Adar, né? O Adar, mês de Adar, fevereiro, né? Ali, janeiro, fevereiro, março, entendeu? Mostrando que o chamado de Eliseu foi uma desses meses aí, ó. Janeiro, fevereiro ou março, mês de Adar, né? Mês de plantio, entendeu? Né? Que estava próximo de Elias ser arrebatado, né? Por isso que foi fazer o chamado de Eliseu, né? Entregar o manto para ele. O chamado de Eliseu, porque Elias estava próximo de ser arrebatado, né? Aí Elias vai lá, encontra Eliseu, arando a terra, mas que foi no tempo de plantio, né? Que no calendário hebraico é fevereiro, janeiro, fevereiro ou março ali, né? Entendeu? Né? E Elias está próximo de ser arrebatado. Próximo, né? Entendeu? Aí agora quer ver o segredo. Vou passar um segredo para os irmãos aqui. Né? Não estou dando campo encerrada só, viu? Mas é mais profundo. Mas não vou explicar tudo não, porque senão vai ficar grande o vídeo. Estou passando o necessário aqui só. Só para o irmão ter um entendimento aí. Né? Mas tem muita coisa aqui. Vamos passar tudo aqui. Cair fica, né? Leva tempo. Vou ler agora Reis, né? E eu estou passando o necessário, viu, irmão? Passando tudo, não passei tudo não. Só o necessário que estou passando aqui. Só o básico, né? Vou dizer assim.
Só o que necessita, né? Aqui, ó, 2 Reis, pega aí, 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Diz o seguinte, agora aqui é quando Elias foi arrebatado. Lá quando eu li Reis, lá, 1 Reis 19, foi quando Elias foi fazer chamada a Eliseu, né? Que seria numa época de plantio, né? Eu li, Mediadar. Agora, que eu vou ler aqui agora é quando Elias vai embora, arrebatamento, né? Quando Elias vai embora, que é 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Diz o seguinte, excedeu quando eles haviam partido, né? Quem é eles? Elias e Moisés. É Elias e Eliseu, né? Excedeu quando eles haviam partido, né? Que Elias disse a Eliseu. Tá vendo aí? Elias disse a Eliseu, ó, pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. Agora eu vou passar outra camada para os irmãos de Lucas 17, né? Lucas 17. Vou passar outra camada espiritual para os irmãos, outra camada, tá? Outra camada tremenda, né? Que fala do arrebatamento, é outra camada espiritual, tá? E eu falei para os irmãos, a escritura ela tem níveis de interpretações, ela tem várias camadas, né? Não tem só uma camadinha, ela é profunda. A escritura, irmãos, ela é profunda, entendeu? Os irmãos pensam que a escritura ela é rasinha, né? Ela é rasinha ali, né? Ela é profunda, irmãos. Quanto mais você se aprofunda na escritura, vamos dizer assim, mais profundo você fica, né? No conhecimento, mais espiritual você fica. Mais você se aprofunda ali, ó, mais você cresce, né? Espiritualmente. Então a escritura tem níveis de interpretações. Ela não é rasinha, não. Ela não tem nenhuma, nem duas, nem três camadas, não. Ela tem várias, camadas infinitas. Entendeu? Camadas infinitas. Fala evangelho eterno. Porque fala evangelho é eterno. Por que eterno? Porque é conhecimento eterno. São camadas eternas. Entendeu? Camadas em cima de camadas. Segredo dentro de segredos. São segredos eternos. E várias camadas infinitas. Entendeu? Não tem fim. Várias camadas. Entendeu? Camadas eternas. Fala evangelho eterno. Entendeu? Porque é camadas eternas. São segredos eternos. Vários segredos que não acabam mais. Entendeu? Não cabe, é eterno. Entendeu? É profunda a palavra. Não é rasinha. E começa no literal, né? No literal ali, o rasinho, né? Ali o literal, depois vai aprofundando, vai criando camada, ó. Camada, em cima de camada, entendeu? Vamos ler então, 2 Reis, capítulo 2, verso 9, ó. E sucedeu que quando Elias havia partido, que Elias disse a Eliseu, pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. Né, filho? Seja levado, né? Para o céu. Beleza? Agora passar o seguinte para os irmãos aqui. Gênesis, liga aí, Gênesis capítulo 5. Vamos pegar aqui, Gênesis 5. Gênesis 5. Gênesis 5, capítulo 24. Aqui, ó. Gênesis 5, 24. Ó. Diz o seguinte. Ó. Diz o seguinte, ó. Ó. E Enoque, né? Enoque caminhava com Iau, né? E ele não estava mais. Por que Enoque não estava mais na terra? Porque Iau o tomou, né? O levou, né, para o céu, né? E Enoque andava com o Criador, né? Ele, né? O Enoque, a mente dele é sempre no alto, né? É sempre no alto, igual é o crente águia, né? É o crente águia, que a mente dele, os pensamentos dele está sempre no eterno, né? Nas coisas do eterno, nas coisas do alto, né? É o crente águia, acostumado nas alturas, né? Aí Iau falou, né? Mas esse Enoque aí vive como se não estivesse na terra, não. Ele só vive um pensamento em mim. Então eu vou levar ele, ué. Parece que ele está na terra, mas parece que ele vive como se não estivesse na terra. Só vê a mente dele, é só em mim, só no alto. Então eu vou levar ele, trazer ele para cá. O pensamento dele de Enoque é só nas coisas do eterno. Ele vive na terra aqui, Enoque, mas nem parece que está na terra. Ele está em outro mundo. A mente dele só está só nas coisas do alto, nas coisas do eterno. Até falou, esse Enoque aí vive na terra, nem parece que ele vive na terra, porque o pensamento dele só está nas coisas do alto, só nas minhas coisas. Então eu vou levar ele, trazer ele para cá. Entendeu? É um crente águia, né? Acostumado a ficar nas alturas, na mente nas alturas, né? Pensamento nas coisas do eterno, nas coisas do alto.
Aí ela falou, ó, então eu vou pegar ele logo, vou tomar ele pra mim, entendeu? Né? Enoque, Enoque ele é um homem estudioso, né? Ele é estudioso, né? Entendeu? Aqui, aí, Enoque, a Renan, porque olha aqui, ele andava com o Criador. Como assim andar com o Criador? Estudar as coisas do Criador, é isso que andar com ele, entendeu? Andar em sinceridade, em verdade, em justiça, né? Sem hipocrisia, sem falsidade, entendeu? Mas com justiça, com sinceridade do Eterno, entendeu? Nas coisas dele. Sinceridade nas coisas do Eterno, entendeu? Sinceridade nas coisas dele. Não serve o Eterno com fingimento, mas com verdade, com sinceridade, entendeu? Isso que é andar com o Criador. Andar sinceramente com ele, entendeu? E Enoque caminhava com o Criador. E ele não estava mais na terra, vendo aí? Por quê? Porque pois Iau o tomou, levou embora. Agora vamos ligar agora com Isaías 66, verso 7. Isaías 66, verso 7. Diz o seguinte. Ó. Diz o seguinte, ó. Ó, atenção aqui, ó. Fala do arrebatamento, ó. Isaías 66, verso 7, ó. Uma voz de ó. Uma voz de uma ruidosa insurreição, né? Insurreição desde a cidade. Uma voz desde o templo, né? Uma voz do Iau, que executará retribuição aos seus inimigos, né? Que os inimigos, os leões, está em Jó 4:20, né? Os poderosos, né? Entendeu? Serão reprovados. Quem é poderosos? Os leões. A verso 7 agora, ó. Antes que ela quem? A mulher de Apocalipse 12, a Laodiceia, né? Antes que a mulher, a Laodiceia, entrasse em trabalho de parto, né? Atenção aqui, irmãos, ó. Antes, não é depois. É antes. Né? Antes que a mulher de Apocalipse 12 entrasse na tribulação, né? As dores da tribulação, né? É antes, tá vendo aí? É antes, irmão, não é depois. Entendeu? Sabe diferenciar antes e depois? É antes, não é depois, não, viu? Que é isso que o texto está falando, é o texto falando aqui, não é eu, é o texto. Ó, Isaías 66, verso 7, ó. Antes, não é depois, é antes que a mulher de Apocalipse 12 ela entrasse em trabalho de parto, tribulação, é antes, tá vendo aí, ó? Ela dá a luz, ó. É antes que ela dá a luz, não é depois. Tá vendo que o seu primeiro arrebatamento é no início da semana? É antes da tribulação, antes das dores da mulher. Não é depois das dores, não é à meia-noite com o primeiro arrebatamento. O primeiro arrebatamento é no início da semana. É antes das dores da mulher. Não é depois. Depois já é o segundo, já é à meia-noite. É o segundo arrebatamento. Mas aqui não, ele fala que é antes, é o primeiro, no início da semana. Antes da tribulação, tá vendo aí? Tá vendo? Antes da tribulação, Enoque vai ser levado. O Enoque, nós lemos lá em Gênesis. Antes que ela que é a mulher para 12. Antes que a Laodiceia entrasse em trabalho de parto, a tribulação, é do a luz, ó. É antes da tribulação, não é depois. Tá vendo aqui? A palavra antes. Entendeu? Antes que ela entrasse em trabalho de parto, ela deu a luz. Antes, de novo, ó. Duas vezes, ó. Antes que a dor, que é que dor é a tribulação. Antes que a tribulação lhes sobreviesse, ela deu à luz um menino. Filho varão. Tá lá para os 12. Né? E a mulher deu à luz a um filho. Um filho que é um varão. Mas como foi quando ela deu à luz um filho? Antes da tribulação. Não foi depois. Tá vendo? Que o primeiro arrebatamento é antes da tribulação, na lua cheia. Entendeu? É antes, não é depois. Aqui o texto aqui, ó, duas vezes, é antes. Entendeu? Tem que aceitar as escrituras, né? Tem maturidade. Entendeu? Para de meninice, né? De orgulho. Entendeu? Soberba. Aceitar as escrituras. Entendeu? Que a palavra é eterna, não é eu falando. É a palavra. É antes que a mulher entrasse em tribulação, nas dores, é dar a luz. É antes, não é depois. Entendeu? Aqui, ó. Antes que a mulher entrasse em trabalho de parto, ela deu a luz a um menino. Ó. Tá vendo? Deu a luz. Foi antes da tribulação.
Já foi o primeiro arrebatamento. No dia da semana, a lua cheia. Tá vendo? Beleza? Pronto. Agora eu vou ler, volta aí agora para Segunda Reis, capítulo de número 2, verso 9. Vou ler outra vez. Que até outro segredo aqui nesse mesmo versículo, até outro segredo. Que fala do arrebatamento também. Sucedeu quando eles haviam partido, que Elias disse a Eliseu: Pede-me o que pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti eu seja tomado. Né? Grifa essa palavrinha tomada de novo, que eu vou passar outro segredo espiritual por outra camada. Grifa a palavrinha tomado aí, grifa ela aí na sua Bíblia, grifa ela, que eu vou passar para você outra camada espiritual, outra camada, tá? Agora vai lá para Lucas 17. Lucas 17 diz o seguinte, ó. Tremendo, irmão, tremendo. Essa profecia que mostrou foi tremenda, viu? Lucas 17, verso 36. Diz o seguinte, ó. Presta atenção. 2 homens estarão no campo. Diz que quantos homens estarão no campo? 2. Quem são esses 2 homens? Elias e Eliseu. Quem é Elias e Eliseu? Elias representa 54.000. E Eliseu representa Laodiceia. Lembra do 1 Reis que eu li? 1 Reis 19? Né? De falar de Levi, né? Que representa Laodiceia. E Elias representa 54.000. Ou então, mas aqui em Lucas fala o quê? 17, verso 36. 2 homens. Quem são esses 2 homens? Aqui em 2 Reis, verso 2 e 9. Quem é esses 2 homens? Aqui, ó. E sucedeu quando, aqui, ó, 2 Reis 2,19. Ó. Quem é os 2 homens aqui, ó? E sucedeu quando eles haviam partido, que Elias e Eliseu, aqui, né, os 2 homens aqui, tá vendo aí? Tá lá em Lucas. Lucas 17, 36. 2 homens estarão no campo. Quem é esses 2 homens? Elias, que representa 54.000, e Eliseu, que representa aqui, né? A Laodiceia. 2 homens estarão no campo. O que fala que estarão no campo? Porque quando Elias e Eliseu estavam no campo lá, junto ali no campo, né? Ou no campo. Foi Elias e Eliseu estavam no campo ali, né? Que Eliseu morava no campo, mas ele, né, morava na fazenda. Eliseu, no campo ali, né? Estavam os 2 lá. Não foi quando Elias, né? Estavam os 2 lá, Elias e Eliseu no campo, né? 2 homens, quem são esses 2 homens aqui? Elias e Eliseu. 2 homens estavam no campo, tá vendo? Um será tomado, né? Que foi tomado? Foi Elias aqui, ó. 2 Reis 2:9 aqui, ó. Sucedeu quando eles haviam partido e que Elias e Eliseu, os 2 homens aqui, pede-me o que devo fazer por ti, antes que de ti seja tomado. Está em Lucas? 2 homens estarão, né, no campo. Um será tomado. Quem foi tomado? Elias. Né? E outro será deixado. Que foi deixado? Eliseu. A Laodiceia não sobe no primeiro arrebatamento. Ele é deixado, né, para trás. A Laodiceia, Eliseu. Eliseu não foi junto com Elias. Ele ficou. Eliseu é a Laodiceia. Né? Os levitas, né? Eles não sobem, os levitas não sobem no primeiro arrebatamento. Quem sobe é só 54.000. Né? Que representa Elias, que sobe. Mas a Laodiceia, que Eliseu não sobe não, ele fica, né? Por quê? Porque ele quer tomar pão da lança. Eliseu, a Laodiceia, toma pão da lança, né? Toma o manto de Elias. Mas Elias vai embora. É tomada. Tá vendo? Fala aqui, ó. Lucas 17, verso 36, ó. 2 homens estarão no campo. Quem são 2 homens? Elias e Eliseu. 54.000, que representa Elias, e Eliseu representa a Laodiceia. Um será tomado, Elias, 54.000, e outro deixado. Quem é a Laodiceia? A mulher é deixada, né? A Laodiceia. Que é a mulher tem um pão da lança, né? A Laodiceia, né? O Eliseu. Vendo aí? Um será tomado e outro será deixado. Elias foi tomado e Eliseu deixado. 54.000 tomado e a Laodiceia deixada. Né? Entendeu? Aí fala aqui, 2 Reis de novo, capítulo 2, verso 9, né? Continuando, ó. E Eliseu disse, roga-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. Tá vendo aí? Eliseu tá pedindo uma unção, né? Uma unção. E a hora da unção para eles. Na onde que é a hora da unção para eles? Está lá no livro de Salmos 23. Né? Que fala assim, unge minha cabeça com óleo. Faz que meus cálices transbordem. E ao ungir a cabeça, os levitas, né? E ao derramando o espírito sobre eles, né? Está lá em Joel, capítulo 2. Né? Joel 2, verso 27, né? Ao 32, né?
entendeu? Yahweh derramando o Espírito, né? Ali, tudo da carne, né? Na Laodiceia. Quer dizer, que ele pede uma unção, ó, de Elias. Tá vendo? E Yahweh vai dar uma unção para eles, né? Para Laodiceia. Você toma a ponta da lança, né? E ele disse, né? Eliseu, né? Pediste duras coisas, que Eliseu disse, roga-te que uma porção dobrada do teu espírito seja sobre mim. E ele disse, Elias disse, pediste dura coisa, todavia se me vires quando eu for tomado, quando for arrebatado de ti, tá vendo aí? Assim se sucederá para contigo, mas se não assim não se sucederá. E sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante, né, conversando no caminho, e conversando, tá vendo, irmão? Isso que o arrebatamento de Elias, numa época de quê? De normalidade. Quando você lê Lucas lá 17, fala, né? Fala de tempo de normalidade. Um está no campo, moendo, outro vai estar lá, né, trabalhando, né? Mostrando que é um tempo de normalidade, que é no início da semana. Entendeu? Não é no meio da semana. No meio da semana já é a bagaceira cai, né? Na bagaceira, já nas trombetas. Já não, né? No meio da semana já não é tempo de normalidade mais. Já está o pau quebrando. Mas o primeiro não. O primeiro arrebatamento mostra que é sendo um tempo de normalidade. Tá vendo aí? Que o primeiro no início da semana. Já o segundo não. O segundo já é quando a bagaceira está feita na terra, né? As trombetas. Já é a bagaceira já. Mas o primeiro não. O primeiro arrebatamento mostra que é sendo um tempo de normalidade. E já o segundo que é na bagaceira, né? Já tá na bagaceira, já as trombetas, né? Os cílios, as trombetas. É o segundo. Mas o primeiro não. O primeiro mostra que é sendo um tempo de normalidade, que é no início da semana. Entendeu? Tempo de normalidade. Né? Um tá trabalhando, um tá moendo, né? Um vai tomar, o outro deixado. Entendeu? Tempo de normalidade, que é o primeiro tratamento, no início da semana. Início da semana. Entendeu? É antes, né? Tribulação, lembra de Isaías 36? É antes dessa tribulação. No início da semana. Tempo de normalidade, né? Entendeu? Aí fala aqui, né? Segunda Reis 2, 11. Sucedeu que quando eles ainda seguiam conversando, né, adiante, né, no caminho, e conversavam, apareceu ali uma carruagem de fogo. Arrebatamento. Primeiro, né? E cavalos de fogo. Veja que aqui Yahshua não veio, não. Ele não veio. Quem veio foi carruagem de fogo. Não foi Yahshua que veio. Porque tem dois arrebatamentos. O primeiro não é Yahshua vindo, não. O primeiro é a igreja. A igreja não ia ter ele, casal. O primeiro casamento. Tem dois casamentos. O primeiro é a igreja que vai até o noivo. Já o segundo é o noivo vindo até a igreja. Buscar a igreja, né? Assim é o segundo. O noivo vem buscar. O segundo, o noivo vem. Deixa o trono lá e vem. Mas o primeiro não. O primeiro é a igreja que vai até ele. Tá vendo? Aqui é o primeiro. Por isso que Yahshua aqui, vendo aqui, ó, que se não veio Yahshua vindo buscar Elias, só veio um monte de cavalo lá de fogo, né? Mas Yahshua não desceu, não. Porque o primeiro arrebatamento, Yahshua não desce. Yahshua fica lá no céu. Quem vai é a igreja até ele. No trono do Criador, né? Tá lá em Apocalipse. O filho do varão vai arrebatar para o trono do Criador. Yahshua não deixa o trono dele, ele fica lá. Aí quem até ele é a igreja. Já o segundo é que ele vem, né? Deixa o trono e vem. Entendeu? Mas o primeiro não. O primeiro, a igreja vai até ele. Entendeu? Né? Aqui, ó. Ele, aqui, ó. Aí fala aqui, né? Uma carruagem de fogo e cavalos de fogo e os separavam a ambos. Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu, né? E Eliseu viu isto, né? Eliseu, a Odisseia, viu isto, a Odisseia, né? E bradou, né? A Odisseia, né? Meu pai, a carruagem de Israel e os seus cavaleiros. E ele não mais ouviu, né? Elias foi embora, sumiu rapidinho, ó. Não abriu ficar de olho, né? E ele agarrou as suas próprias vestes, diz que Eliseu pegou as vestes de Elias, mostra que Elias subiu e as vestes caindo lá, a roupa dele caindo. Porque vai ser como igualzinho, de fato vai ser, né, o primeiro arrebatamento, de fato vai ser igual mostra nos filmes, né? A pessoa some e as roupas caem no chão. As roupas caindo lá de cima, né? Caindo. Vai ser daquele jeito, o primeiro. De fato vai ser daquele jeito que mostra no filme mesmo, né? Aí o cara é arrebatado nele, né? Rapidão ali, tchum, e as roupas caindo assim, né? Do céu, né? A roupa das pessoas, né? Ele fala que Elias viu isto, bradou, meu pai, né? A carruagem de Zal e os seus cavaleiros. E ele não mais ouviu, né? E ele agarrou as suas próprias vestes, as vestes de Elias, ó. As vestes de Elias ficou, tá vendo aí? Caindo, né?
Aí a rasgou em dois pedaços, tá vendo aí? E ele juntou também o manto de Elias, tá vendo aí? Ó? Que ele cairá, tá vendo? Caindo, né? Elias subiu e a roupa dele ficou caindo, tá vendo? Igual você mostra nos filmes aí, né? Que eles mostram, né? De fato, assim, quase daquele jeito mesmo. Né? O primeiro arrebatamento, né? Tá vendo aí, ó? E tá vendo aí? E ele ajuntou também o manto de Elias, né? Que ele cairá, né? E retornou e parou de pé junto à margem do Jordão. Tá vendo, irmãos? Aí, tá vendo que o primeiro arrebatamento então, né? E aí os irmãos podem aí fazer uma média aí, né? Eliseu foi chamado numa época de quê? De plantio, né? Elias foi lá para poder fazer o chamado de Eliseu e ele encontrou Eliseu, né? Área na terra, mostrando que foi numa época o que Eliseu foi chamado numa época, né? De plantio, né? Ali, área na terra, né? Então tem uma época de plantio que Eliseu foi chamado, que ela é o meio que era o meio de Adar ali, né? Adar, como se fosse irmãos no meio de Esther, no meio de Adar é o mês de fevereiro ali, né? Fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, março. Ali quando Eliseu foi chamado, ele está perto para ir embora. Então aí já vai ter uma média, né? Aí mais na frente, Elias foi arrebatado. Então ali foi arrebatado lá mais ou menos ali pro meio de abril, maio, né? Que Elias foi arrebatado, né? Mais ou menos esses meses aí que Elias foi arrebatado, né? Pro meio de abril ou maio, né? Que Elias foi arrebatado, né? Mais ou menos. Meio de maio ali, né? Março, maio, que Elias foi arrebatado, né? Entendeu? Mais ou menos esse mês aí que Elias foi arrebatado. Agora vamos voltar lá em Esther. Vamos voltar lá em Esther, né? Esther. Tá bom? Esther. Por quê, irmão? Porque o primeiro arrebatamento, irmão, você tem que correr numa primavera, né? Por que primavera? Porque primavera primavera simboliza renovo, né? O renovo, né? É renovo, né? Lembra do pacto que a virgem ferida quebrou? O contrato quebrado? A virgem ferida, né? O contrato quebrado, né? A lei de Moisés que foi quebrada. Aí agora vai renovar a lei, né? O renovo justo, né? Que aí vem, né, Davi, né? Mateus, Jeremias 23, verso 5 e 6. É o renovo justo, né? Que renovo de quê? Do pacto foi quebrado. Que é né? As virgens quebram o primeiro pacto, aí ela renova o pacto de novo. Entendeu? Que pacto foi quebrado? Foi esse? Está lá em Êxodo 32. Eles quebrou o pacto, não foi israelita, né? Adorando o boi. Moisés se ausentou deles, né? Eles adorou o boi, né? Quebrou o pacto. Aí Moisés volta, viu o povo adorando o boi. Moisés ali, com raiva, né? Quebra as tábuas. Aí Moisés, e até fala, né? Para poder Moisés renovar o pacto, né? Manda Moisés lapidar novas tábuas, né? E renova o pacto, né? Renova o pacto, né? Por isso que o primeiro arrebatamento tem que correr no quê? Numa primavera. Que primavera é qual o renovo, né? Renovar as coisas, entendeu? Né? Renovo, né? Onde renova, né? As coisas, né? Entendeu? Primavera, entendeu? Né? Por isso que Elias ele foi arrebatado, e foi arrebatado por esses meses aí, ó, de março, maio, né? Entendeu? Março, maio, foi arrebatado Elias, né? Primavera, entendeu? Vamos pegar aqui. Não estou aqui marcando data, tá, irmãos? Estou falando para os irmãos, né? Irmãos tem que ser maduro. Estou aqui marcando data, não. Estou falando, né? Que de fato, né? O Elias Marromeno, ele foi arrebatado para esses meses aí mesmo. Março, março, abril, né? Aliás, abril, maio, mais ou menos. Elias foi arrebatado, levado ao céu, né? Entendeu? E Eliseu teve o chamado dele lá pro meio de Adar, né? Que é fevereiro, né? Como eu falei pros irmãos no início do vídeo.
E quando Elias foi fazer o chamado para Eliseu, chamar ele, né? Fazer o chamado dele, Eliseu estava fazendo o quê? Estava arando a terra, mostrando que o chamado de Eliseu foi num tempo de quê? De plantio, que está arando a terra. Então, qual é o mês de plantio no calendário hebraico? É mês de fevereiro ali, mais ou menos, janeiro, fevereiro, né? Que está próximo de Elias subir para o arrebatamento. Aí mais na frente, né? Depois de passar mais alguns meses ali, ele subiu, né? Entendeu? Ou seja, lá pro mês mais ou menos em março, de abril, maio, Elias foi embora, né? Foi levado ao céu. Chegou na primavera, entendeu? Né? Mas, né? Ali, abril, maio é uma primavera já, entendeu? Vamos ler Esther. Esther. Esther, né? Esther 9, né? Nós leu, né? Sobre da guerra de Gog, né? Que Israel derrota seus inimigos na guerra de Gog, né? Esther 9, verso 17 diz o seguinte, ó. No 13º dia, né? No 13º dia, que é o dia 13, né? Do mês. No mês de Adar, que é Adar, né? É o fevereiro, né? Janeiro, fevereiro, ali, mais ou menos, março. Pra precisar na internet aí. E no 14º dia do mês, descansaram, né, os judeus, né? Depois que os judeus destruíram seus inimigos, aí descansaram, né? Reprosaram, né? Que é de Gog, né? E fizeram no dia, por isso que a Rússia invadiu a Ucrânia, como eu mostrei para os irmãos no início do vídeo, a Rússia invadiu a Ucrânia foi no mês de fevereiro. Foi? Que até uma invasão lá na Ucrânia, foi no mês de fevereiro, né? No mês de Adar, né? E no 14º dia do mês de Adar, né? Né, os judeus descansaram, né? Deu para os seus inimigos, descansou. Fizeram no dia de banquetes e de júbilo, de alegria. Né? Diz que os judeus destruíram seus inimigos, né? E fez, né? Banquetes, né? Ali. Não foi? Júbilo, alegria, né? Por quê? Porque o mês de Adar, irmãos, ali é fevereiro, março, né? O mês de Adar ali é fevereiro ou março. Para pesquisar na internet aí, né? Aí diz que os judeus então fez o que aqui? Esther 9, verso 17. Eles fizeram o quê? Descansou, né? Depois que destruiu seus inimigos. E descansaram e fizeram, sei o quê? Um banquete, né? Uma festa, né? Banquete, né? E ficou se alegrando, né? Júbilo. Porque março, por isso que março significa o quê? Março, que é o mês de Adar, né? Fevereiro, março. Março significa o quê? Alegria, né? A março significa alegria ou força, né? Por que força? Grifo, né? Março, a palavra março, né? Março aqui é o mês de Adar, né? Adar no hebraico, né? Março é Adar no hebraico. E a março significa o quê? Adar, março significa alegria, né? Júbilo ou força. Pesquisa aí, março significa alegria ou força, né? Que é o mês de Adar, o mês de março, né? Fevereiro ou março ali. Alegria, significa alegria, força, júbilo, né? Por isso fala aqui que os judeus derrotou seus inimigos e, né, fez banquete e jubilou, né? Se alegrou. Aqui é o mês de março, Adar, né? Adar, né? Março significa alegria, força ou júbilo, né? Força ou júbilo. Aí você vai para Isaías 35. Isaías 35, versos 3 ao 10. Aqui, ó. Isaías 35, versos 3 ao 10, ó. É o seguinte, ó. Fortalecei também, né? Falar força aqui. Porque março, né? Adar significa alegria, júbilo ou força. Né? Aqui, ó. Isaías 35, versos 3 ao 10, ó. Fortalecei-vos as mãos fracas, tá vendo aí? A palavra força aqui. E firmai os joelhos frágeis. Dizei àqueles que têm um coração medroso, né? Covarde. Sejam fortes, tá vendo aí? Que significa março, Adar significa força, alegria ou júbilo. Sejam fortes e não temais. Eis que o Ial virá com vingança. Ial com uma retribuição. Tá vendo? Uma recompensa, né? Retribuição. Que é né? Porque Ial vai vir com uma retribuição, né? Através de quem? Através de Gamaliel. O Gamaliel é um ramo direito. Retribuição de Ial, né? Gamaliel fica retribuição, recompensa de Ial. Ele virá e vos salvará. Então, os olhos dos cegos, quem é o cego? A Odisseia, serão abertos, o renovo, né? É o renovo aqui, tá vendo aí? Primavera. Então, os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos, os ouvidos dos surdos serão abertos, né? Então, o homem aleijado saltará como um servo e a língua do mudo cantará, porque o ermo nas águas surgirão e o córrego no deserto, no Brasil.
vendo? Né? E a alegria, né? Março, né? Que é a data, significa o quê? Significa força, que eu li aqui. Alegria, júbilo, né? Que alegria, alegria tá onde? A alegria está no livro de Salmos. Salmos 132, verso 9. Diz bem assim, ó. Viste os seus sacerdotes. Quem é o sacerdote? É os levitas, é Laodiceia. Viste a Laodiceia de justiça. Que os seus santos gritam de quê? De alegria. Que meio de março, março que é Adar, significa o quê? Alegria, júbilo, força. Entendeu? Então a alegria tá lá em Salmos 132 e verso 9, que fala assim, veste os seus sacerdotes, quem é sacerdote? É os levitas. Veste os levitas, né? A Laodiceia de justiça, que os seus santos, né? Jubilam de alegria. Né? Porque Davi vai vir para alimentar eles, né? Que está no mesmo capítulo, Salmos 132, verso 17, verso 15 ao 18. Davi alimentando eles, entendeu? Que é o quê? Que é o renovo, né? A primavera. Que é Jeremias 23, versos 5 e 6, o renovo. Entendeu? Depois do arrebatamento de Elias, né? Depois do arrebatamento dos 54.000, vai vir um renovo. Quando? O arrebatamento vai ser numa lua cheia, na primavera. Entendeu? Que é antes, né? Lembra de Isaías 76, 66? É antes que, né, que a mulher de Apocalipse 12, né, entrasse na tribulação, né, nas dores. É antes. Ela deu a luz. Foi antes da tribulação. Antes da tribulação, não foi depois. É antes. O primeiro é antes. Entendeu? Que é no início da semana, né? No início da semana. Na lua cheia da primavera. Beleza? Então é isso, irmãos. Agora eu vou ler aqui mais uma passagem para os irmãos aqui, que depois que o Israel derrotar seus inimigos na guerra de Gog, né? Aconteceu o quê? Aconteceu que vai ter uma festa, né? Ali, né? Né? Os judeus vão se alegrar ali, né? Fazer banquete tudo, né? Que vai vir agora a festa de Purim, né? Que é Esther, capítulo 9, verso 18. A festa de Purim. Por quê, irmãos? Porque o Israel, depois que Israel derrota seus inimigos, né? Haverá mais 7 anos pela frente, né? Está lá no livro de Ezequiel 39, verso 9, né? Haverá mais 7 anos pela frente, que é o governo, né? Que é o 7 anos, que é a sua última semana, né? Que começa o governo do Antimachia, né? Então, por isso, porque o Antimachia, né? O Emanuel, ele vai ser coroado, né? Vai ser coroado na festa de Purim, entendeu? A coroação do Antimachia. Presta atenção, irmãos. A coroação do Antimachia vai ser na festa de Purim. Entendeu? Depois que Israel derrotar seus inimigos, depois que lê Esther aqui, lê Esther 9, verso 17 e 18. No 17 mostra os judeus fazendo banquete, né? Porque derrotou seus inimigos. Faz seus banquetes, né? Se alegra. Aí no verso 18 mostra a festa de Purim. Que é o quê? Que é o Antimachia sendo coroado, lá dentro de Israel. Né? Aí em Alxalã. Porque o Antimachia vai ser coroado o quê? Vai ser coroado na festa de Purim. Entendeu? Depois que Israel derrotou seus inimigos lá na guerra de Gog, e Ausch derrubar lá, né? A Rússia, o Irã. E aí vem a coroação do Antimachia, né? Quando? A festa de Purim. O Antimachia vai ser coroado na festa de Purim. Entendeu? Essa vai ser a coroação, essa vai ser a época da coroação do Antimachia, na festa de Purim. Entendeu? Né? Aqui, ó. Esther 9, verso 18, diz o seguinte, ó. A festa de Purim estabelecida, tá vendo? Que é a coroação do Antimachia, vai ser nessa festa aqui, de Purim, ó. Contudo, os judeus que estavam em Suzã, né? Se reuniram no 13º dia. E no 14º dia 14. Né? Dia 14. Quem foi que recebeu o cargo? Dia 14 de maio. Lá quando, né? Lembra do Macron, quando ele foi eleito na França, lá em 2017? Ele ganhou, não foi, as eleições. E recebeu o cargo de qual dia? Foi em maio, não foi que recebeu o cargo? Em maio, primavera. Né? Maio ali é primavera, maio, né? Maio é primavera ali. Né? Ali, março, maio, primavera. E, né, dia 14 de maio, o Macron recebeu a posse. Né? O Emmanuel recebeu a posse, não foi, de presidente da França? Dia 14. Fala aqui, ó. Esther é um segredo. Esther 9, 18. Ó. Contudo, os judeus que estavam em Suzã se reuniram no 14º dia. E no 14º dia, no dia 14, né? Dia 14 da primavera, né? Ali. Primavera é quando o calendário? Ali é maio. A primavera ali é, mais ou menos, ali é março, maio, né? Quem recebeu o cargo de presidente da França lá no 17, 14 de maio, foi quem? Foi o, né? 14 de maio, não foi que o Emmanuel recebeu o cargo lá, não foi? Ele tomou a posse. Dia 14, né? Fala aqui, ó.
E no décimo quarto dia, dia 14, né? E no 15º dia eles desceram, né? Porque o Antimachia vai ser coroado nessa época aí. O Antimachia será coroado lá dentro de Israel na festa de Purim. Entendeu? Depois que Israel derrota seus inimigos lá, né, na guerra de Gog, aí vem a festa de Purim, né? Aí, aí nesse período aí que o Antimachia vai ser coroado, né? Lá dentro de Israel, na festa de Purim. Entendeu, irmãos? Então é isso. Vocês não entendeu, né? Já tem uma hora de vídeo aí, era isso que eu queria passar para os irmãos, né? E é isso aí, irmãos. Eu falei para os irmãos que eu ia passar a questão do quarto evangelho, né? Eu falei para os irmãos que eu ia passar esse vídeo, que ia gravar um vídeo falando sobre o quarto evangelho, né? Que ele não é herege como os irmãos pensam aí, não. Lógico que ele tem muito fermento, o quarto evangelho. Ele tem muito fermento, muita coisa errada, mas ele tem fundamento, entendeu? Ele é tipo um livro de Enoque, vamos dizer assim. O livro de Enoque, ele nós sabe que não é tudo ali que é verdade. Mas tem muita coisa ali, menos coisas ali que é, né? Então essa é o evangelho. O evangelho, ele é o quê? Ele, muitas coisas ali tem heresia, mas tem umas coisas ali que tem fundamento. Entendeu? Que tem fundamento com os outros evangelhos, né? Então é isso. Mas eu acho que eu falei para os irmãos que ia passar o vídeo do quarto evangelho, porque vai gravar um vídeo, né? Sobre o quarto evangelho. Mas eu acho que não vou gravar não, porque não necessita não, irmãos. Entendeu? Até porque eu não preciso provar nada para ninguém, né? Eu não preciso provar nada para ninguém. O importante é que algo já me mostrou, que eu sei, né? Pela graça do Eterno, né? E isso que me importa, entendeu? Eu não preciso provar nada para ninguém. O que é importante é que algo conhece a minha intenção, né? Entendeu? Né? O Yao sabe, o Yao conhece o meu deitar, o meu levantar, né? E é isso que importa, entendeu? Eu não preciso provar nada para ninguém, né? O importante é que o Yao conhece o meu levantar, o meu deitar e o meu levantar. É isso que importa. Ele conhece a minha intenção, beleza? E eu falei que eu ia gravar para os irmãos um vídeo sobre o quarto evangelho, mas eu não vou gravar mais não, né? Porque eu não preciso provar nada para ninguém, entendeu? Porque Yao conhece a minha intenção, né? Então é isso. Então eu acho que não tem necessidade de gravar não. Beleza? Então é isso. Aí agora, irmãos, esse aqui foi o último vídeo, tá? Agora eu não vou gravar mais não. Né? E agora, pra mim já deu. Acho que, né? Eu senti que já deu, né? Já foi. Já passei o que tinha que passar. Já é o suficiente, né? Ali. E é isso aí, irmãos. E que abra seus irmãos aí. Espero que os irmãos entendam a mensagem, né? E é isso, irmãos. E não vou gravar mais vídeo mais não. Esse que foi o último mesmo. Agora foi definitivamente, né? Foi o último. Agora não vou gravar mais não. Beleza? Já senti já que. Agora eu senti que não é mais. Que não precisa mais. Que eu não vou gravar mais não. Certo? Que foi o último vídeo, né? Agora, né? Eu senti que, né? Que e até aqui, né? Até aqui falou Iau, né? Beleza? Então esse foi o último vídeo. Espero que os irmãos entenderam aí a mensagem. Beleza? Que os irmãos aí fiquem na graça e na paz do Eterno. Né? Fui. Shalom.